Vai começar agora o podcast do MPDFT. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a entrega legal de bebê para adoção não é crime. É uma das possibilidades previstas em lei e um procedimento assistido pela Justiça da Infância e da Juventude. Eu sou Thalita Medeiros e no episódio de hoje do nosso podcast nós vamos contar tudo o que você precisa saber sobre a entrega voluntária para adoção. E dessa vez nós contamos com 3 convidadas, as promotoras de justiça Liz-Elaine Mendes e Rosana Viegas, que atuam na Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude. Seja bem-vinda, doutora Rosana. Obrigada, Thalita. É um prazer muito grande poder estar aqui com você para esse podcast e para também informar a população sobre um tema tão delicado e importante, né? É verdade. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Liz. Obrigada, é sempre um prazer gravar podcast. Eu queria parabenizar toda essa equipe, porque são podcasts tão gostosos, com informações tão importantes e que divulgam um pouquinho do nosso trabalho para todo mundo, né? Aqui no Distrito Federal e além. E para completar o nosso time de especialistas, nós convidamos também a gerente de serviço social da Secretaria de Saúde do DF, Priscila Nolasco. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada, Thalita, doutora Rosana, doutora Liz, um prazer enorme estar com vocês aqui para a gente conversar um pouco sobre esse trabalho tão importante e que a gente possa transformar esse assunto num assunto cada vez mais acessível para a nossa população, né? Para que esses direitos sejam realmente efetivados. Com certeza, Priscila. Bom, e o MPDFT lançou essas 2 cartilhas destinadas a esse tema, né? Entrega voluntária para adoção. São 2 porque uma é voltada para os profissionais de saúde e outra para gestantes. E aí eu queria perguntar para vocês, então, o objetivo da criação dessas cartilhas. Por que 2 cartilhas? É importante, assim, a gente contextualizar de onde que surgiu, né? Essa demanda e essa necessidade mesmo da gente fazer essa construção, que foi justamente na rede de crianças e adolescentes em situação de acolhimento, que é uma rede que tem diversos órgãos e representações também da sociedade civil, os próprios adolescentes, também representantes de adolescentes que acessam serviços de acolhimento aqui no Distrito Federal e que é coordenada pela promotoria. E foi justamente lá que a gente sentiu essa necessidade de ter um documento que fosse também mais orientador para os profissionais de saúde que muitas vezes trabalham nos serviços que são portas de entrada daquelas pessoas que manifestam o desejo de entregar esse bebê em adoção, tanto no momento do pré-natal, quanto na hora ali do nascimento, mesmo ali do parto, nascimento, enfim. Então, foi a partir daí onde a gente foi buscando aí fazer essa construção. E aí, nesse processo, a gente viu a necessidade de ter um material mais voltado para os profissionais e outro também para as pessoas que gestam, para as gestantes, justamente para que a gente tivesse esse material informativo e educativo para esses 2 públicos. Tanto a pessoa que quer fazer a entrega, ela precisa estar bem informada, numa linguagem que seja acessível para ela e para os seus, quanto também esses profissionais que trabalham ali no acolhimento e na atenção à saúde dessas pessoas. Né? Então, por isso, a gente tem esses 2 materiais. E construído em conjunto, né, doutora? Isso. O tema já vem sendo objeto de preocupação dessa rede há bastante tempo. Que uns 2 anos atrás foi construído também um documento muito importante, que são orientações técnicas para os profissionais de saúde sobre o acolhimento e a forma como deve ser conduzido o pré-natal e o parto de mulheres que desejam fazer a entrega da criança em adoção. Já tem bastante tempo que a Secretaria divulga esse documento, mas nós percebemos uma certa violação de direitos tem acontecido para essas mulheres que fazem a entrega. Então, em razão disso, a gente sentiu a necessidade de fazer algo que fosse mais fácil, mais acessível, em vez de um documento de orientações técnicas. Esse documento existe, está lá, mas nós transformamos aquele documento numa linguagem mais acessível e para as mães, evidentemente, que é muito necessária a informação. Se as pessoas se apropriam dessa informação, a gente pode diminuir as entregas ilegais, os abandonos de criança em portas de hospitais, de abrigos, né? Coisa que sempre aconteceu. Porque querer entregar não é de hoje que isso acontece, isso é um fato da realidade.
Então, por isso, o melhor é ser tratado de forma adequada, em vez de ser jogado para debaixo do tapete, né? Exatamente. Doutora, por falar nas gestantes, é bom reforçar, né, que a entrega voluntária para adoção é um direito. Não existe punição para quem decide fazer isso, né? Isso que é importante deixar claro. Exatamente. Que tá na cartilha, né? Você sabe, Thalita, que desde a Idade Média que esse fenômeno da entrega de bebês acontece. E quando o ECA estabelece o direito à entrega à adoção, nós temos um marco legal que confere proteção tanto para a pessoa que gesta e quer fazer uma entrega segura, para também não ser responsabilizada por um abandono, como principalmente para a criança, porque ela vai ser recebida por uma família que foi preparada para uma criança, uma família que já está cadastrada no Cadastro Nacional de Adoção. Então, nós temos uma entrega segura e rompemos aquela ideia da benevolência, da entrega e a exposição insegura, que é cheia de mitos, né, de informações do senso comum, que muitas vezes culpabilizam as pessoas que gestam por não estarem exercendo aquele papel, às vezes até um pouco romantizado da maternidade, que ignora que muitas vezes nem todas as pessoas que gestam têm condições ou vontade de maternar. Então, quando a gente fala em direitos, a gente está colocando o Estado à frente. E nós temos aqui no Distrito Federal uma vara da infância e juventude extremamente preparada para receber tanto esses bebês como as mulheres, e isso é observado, elas são orientadas, nenhuma mulher é constrangida a entregar o bebê contra a sua vontade, o Ministério Público participa, essas mulheres são assistidas por defensores e defensoras públicas para que realmente esse ato seja seguro para elas e para as crianças, principalmente. Doutora, como você falou, a questão do abandono, né? Que a entrega voluntária não é abandono. Exatamente, a entrega voluntária é um direito. Abandonar pode configurar um ilícito, dependendo das condições em que esse ato é feito. Mas entregar um bebê observando os procedimentos legais é um direito tanto da pessoa que gesta como da criança. Eu acho que é importante pontuar que o reconhecimento desse direito da entrega voluntária também é uma conquista feminina, porque o crime de abandono é sempre imputado à mulher, aquela que gestou e que não tem condições de, por qualquer motivo, não tem condições ou não pretende exercer a maternagem, ela é criminalizada e crucificada muitas vezes, né? Então, esse reconhecimento traz alguma dignidade para a mulher e um reconhecimento de seus direitos, né? Com certeza, doutora. É por isso que uma das questões que eu acho que são centrais nesse material das cartilhas é essa diferenciação entre o gestar e o maternar, como processos que não são lineares ou não são uniformes, mas são coisas diferentes e que precisam ser consideradas também na sua objetividade, nas condições objetivas e também na subjetividade daquela pessoa que gestou, né? Então, muitas vezes, aquela gestação, ela não é uma gestação desejada por N situações. Muitas vezes há um contexto de violência, a própria violência sexual. Sim. Então, essa pessoa, essa mulher, ela precisa ser orientada sobre as possibilidades que ela tem diante de uma gravidez indesejada. É por isso que é muito importante que nós, enquanto profissionais de saúde, a gente saiba como receber essas pessoas e quais são também ali essas possibilidades, esses caminhos para uma mulher diante de uma gestação indesejada. Tanto no caso previsto em lei de acesso ao PIGL, que é o Programa de Interrupção Gestacional previsto em lei, que ele é conhecido como aborto legal e o nome formal dele, digamos assim, na secretaria é o PIGL, quanto a possibilidade também de entrega dessa criança em adoção, e aí vem o acompanhamento também dos órgãos de justiça, da vara da infância e juventude, o acompanhamento dos serviços de saúde,
quanto também esse caminho dela ressignificar essa questão e permanecer, e além da gestação, exercer também ali a sua maternagem. Então, essa escolha, ela é dessa pessoa, ela é dessa mulher. Mas esses caminhos, essas possibilidades, nós, enquanto profissionais, a gente precisa realmente se despir, muitas vezes, de julgamentos, das nossas concepções iniciais, ou daquilo que a gente, enquanto indivíduo, acha que é melhor, das nossas crenças, e poder orientar ali essa usuária, essa paciente, em relação às suas escolhas possíveis ali. Esses são os deveres dos profissionais, né? Que tá na cartilha, viu, gente? Tá aqui na cartilha dos profissionais dizendo como deve ser esse acolhimento, né? Exato. Inclusive, eu me lembrei com a sua fala, Priscila, de como é importante, a partir do reconhecimento desse direito e de todo esse processamento acontecer dentro da vara da infância e juventude, da justiça da infância e juventude, que apesar da mulher ter o direito ao sigilo para terceiros, essa criança, quando tiver interesse, for adulta, ela pode ter acesso a esses dados. E quando se faz a entrega voluntária, diferente de um parto anônimo, fica garantido o direito à memória, à verdade, o direito à ancestralidade. E é possível se conhecer a sua própria história. E só através do reconhecimento desse direito e de um processo legal em que isso se dá, a gente pode também garantir direitos dessa criança no futuro de conhecer a sua própria história desde o nascimento. Sim, muito legal, né? Thalita, você estava falando um pouco sobre essa questão da postura dos profissionais de saúde, né? E aí a cartilha, ela então aborda esses pontos, né? O acolher com empatia, não julgar, falar sobre essas possibilidades, né? Diante de uma gravidez indesejada, sobre a possibilidade da entrega em adoção. E também tem algumas questões muito práticas que a cartilha aborda, que vai desde o momento do pré-natal, que é feito ali no nível de atenção primária à saúde, pelas unidades básicas de saúde, quanto também alguns cuidados que são específicos no momento da sala de parto, no momento do pós-parto, para uma mulher que queira fazer a entrega. Então, por exemplo, a gente tem no caso ali do parto e do pós-parto, algumas recomendações que são, assim, muito importantes e que precisam ser seguidas. Então, o contato pele a pele ali naquela primeira hora, amamentar na primeira hora de vida, isso são boas práticas. Mas, se a gente tem a especificidade de uma paciente que quer realizar uma entrega em adoção, talvez esses cuidados, eles não sejam os mais adequados. Sim. Então, é importante saber, essa mulher, ela quer ver a criança? Ela quer ter alguma informação sobre ela? Ela quer segurar a criança ou não quer segurar essa criança? Então, outra questão também, a própria amamentação. Então, ela é uma criança que provavelmente vai receber uma fórmula. Essa mulher vai receber uma medicação ali para que ela não fique ali produzindo leite materno, né? Então, tudo isso são cuidados que o serviço de saúde, ele precisa ter no momento ali, não somente do nascimento, mas anterior a ele também. E aí, para isso, os profissionais precisam estar bem orientados e bem informados sobre isso e agir conforme essas recomendações. E um pouquinho sobre isso, a minha dúvida é a seguinte: quando a pessoa decide, então, que ela quer fazer a entrega voluntária, ela recorre a qual instituição ou no próprio hospital? Porque muitas vezes isso pode acontecer durante o pré-natal, né? Ou até na hora do parto mesmo, ou depois, enfim. O que ela deve fazer? Quais instituições acolhem? Se isso acontecer, se ela manifestar esse desejo, essa vontade no hospital, na UBS, a UBS deve encaminhá-la para a vara da infância. Os CREAS também, assim, são portas de entrada toda a rede de proteção. Sim. Então, se a mãe manifesta para o conselheiro tutelar, ele deve encaminhar essa mãe para a vara da infância e juventude. Os profissionais da vara da infância é que estão preparados para ouvir, para fazer essa escuta e acolhimento dessa mãe, para apoiá-la na decisão. Porque muitas vezes isso acontece ainda durante o início da gestação. E ao longo desse período, quando ela começa a fazer o pré-natal e tudo, e às vezes ela se arrepende. Pode mudar de ela ideia, né? pode mudar de ideia, e o trabalho da vara da infância, psicológico, de assistência social e de encaminhamento à rede é fundamental para que essa decisão da mulher seja uma decisão consciente e apoiada, né? Primeiro, ela tem o direito ao sigilo, mas ela precisa saber
que esse sigilo não é eterno, porque a criança tem o direito a saber sobre a sua origem genética, a sua ascendência, é um direito previsto na Constituição e também nas convenções internacionais das quais o Brasil é signatário. Então, esse trabalho tem que ser feito de uma forma muito delicada, com bastante atenção, né? Muitas vezes a mulher, quando ela se arrepende, ela é encaminhada para a rede de proteção e muitas coisas acontecem na vida dela. Existe uma situação muito delicada. Muito, né? mas também quando ela tem consciência de que o melhor para ela é isso, que ela não deseja realmente maternar, que essa decisão tem que ser respeitada. Toda a rede, principalmente a de saúde, onde ela vai fazer o pré-natal e onde ela vai fazer o parto, né? Que os profissionais de saúde respeitem esse direito dela. Doutora, para a gente tocar em alguns assuntos já que, na verdade, foram tocados aqui, eu queria ressaltar, porque aqui nessa cartilha, ela tem algumas perguntas que são frequentes. E aí vou trazer aqui à tona para a gente também reforçar alguns pontos ou falar coisas novas, né? A primeira que eu trouxe foi a seguinte: a pessoa, ela não quer que ninguém saiba da decisão dela. E aí, se essa situação for exposta, o que pode acontecer? Bom, se essa situação de exposição acontecer ali, então, no ambiente de um serviço de saúde, esse servidor, esse profissional de saúde, né, primeiro que ele está ali incorrendo numa inobservância do seu próprio código de ética profissional, né? Então, ele vai ali sofrer as sanções que são previstas. É muito importante também que essas pessoas, né, que tiveram esse direito violado, elas realmente façam também ouvidorias, levem também essa violação também para os órgãos competentes, a própria vara da infância que está ali fazendo o acompanhamento, né, dessa gestante, para que as providências elas sejam tomadas. E isso envolve qualquer profissional no atendimento, né, dessa mulher, dessa pessoa que deseja fazer a entrega ali em adoção. Então, esse sigilo ele precisa ser mantido por uma questão de tanto de respeito aos códigos de ética, quanto do reconhecimento como um direito da entrega, que, enfim, não é uma violação, que é diferente do abandono, como a doutora ali já falou, né? E como direito também sexual e reprodutivo. Então, esses são pontos muito importantes que a gente coloca, e isso é importante também, até mesmo do ponto de vista de toda essa equipe que trabalha ali no serviço de saúde. Então, a gente não está falando somente da equipe médica ou da equipe de enfermagem, mas a gente está falando dos próprios colegas terceirizados que trabalham ali no hospital, que estão nesse contato ali do dia a dia. Dos profissionais da vara da infância, da Defensoria Pública, do Ministério Público. Todo mundo precisa guardar o segredo, o sigilo, né? É um respeitar esse da mulher, sigilo, né? isso. Outro ponto que eu achei interessante foi o seguinte: a pessoa, ela ficou sabendo que tem alguém que quer o bebê dela. E aí ela pode, então, entregar para um vizinho, para um conhecido? De maneira alguma. E você sabe, Thalita, isso acontece tanto. E por isso que essa cartilha e tantas outras formas de comunicação dessas informações precisam ser divulgadas. Olha a importância desse podcast. A mulher, ela deve obrigatoriamente ser encaminhada para a vara da infância. Como eu falei, né, existe um cadastro nacional de adoção. Existem pessoas aqui no Distrito Federal aguardando há muitos anos para iniciar um estágio de convivência com o bebê. Então, para que nós tenhamos um processo transparente, com rigor respeitado, para que todas as pessoas saibam que podem confiar nesse processo, a gente precisa divulgar essa informação. E nos traz também muita preocupação quando a mulher pode vir a fazer uma entrega fora da legislação, ela também sofreu alguma repressão. Então, é muito importante que a gente divulgue esse direito e os caminhos pelos quais o direito pode ser exercido, até para que ela se proteja de consequências até no âmbito criminal. Sim, a entrega legal protege tanto a mulher quanto o bebê, porque dessa forma esse bebê fica a salvo de ser objeto de tráfico de bebês para o exterior, onde não se tem nenhum controle para onde essa criança vai. Então, é muito importante a divulgação do direito e o reconhecimento do direito, justamente para evitar essas incertezas e essas inseguranças que acontecem tanto com as mulheres quanto com as crianças. Sim. Agora, um último ponto que a gente até comentou aqui é a questão da mulher se arrepender. Por exemplo, ela já
pariu a criança e aí ela falou, não, quero de volta. Isso é muito comum, porque as mulheres passam por diversas contingências, quem não, sobretudo durante uma gestação que pode não ter sido planejada, né? Ou dependendo das condições socioeconômicas, psicológicas, enfim. Cada mulher tem a sua história e por algum motivo ela entende que não deve maternar, que não é seguro para ela nem para o bebê. Mas ela pode mudar de ideia, inclusive porque ela é assistida nos serviços de saúde, ela é muito bem assistida pelos profissionais que a acolhem e dão as orientações na vara da infância, como também é importante destacar o belo trabalho que a Defensoria Pública do Distrito Federal faz na infância e juventude, dando todos os esclarecimentos e a acolhida necessária para essa mulher. Então, em algum momento do acolhimento dela, é possível que ela pense diferente e aí ela vai receber o acompanhamento, vai ter um reforço na sua rede de apoio, os benefícios sociais, atendimento psicológico, tudo para favorecer com que ela tenha esse bebê reintegrado a ela e possa maternar com apoio, né? Porque grande parte dos motivos pelos quais as mulheres decidem entregar o bebê à adoção é justamente a falta de apoio. E uma vez que a rede funcione bem, ela pode mudar de ideia sim, e acontece bastante. Isso. E aí, depois do nascimento, o juiz marca uma audiência para ouvi-la pessoalmente. Nessa audiência, ela manifestando ainda a vontade, tendo certeza de que quer entregar, o juiz profere a sentença. E ela fica esclarecida de que ela tem 10 dias de prazo ainda para se arrepender. Já aconteceu também, em casos concretos, de na hora da audiência, a mulher manifestar muita dúvida ou se perceber que ela está em estado puerperal, não está muito segura, né? Então, o juiz suspende o processo e, nesse período, a criança fica segura, porque ela está no acolhimento familiar ou institucional, onde existem profissionais que estão atendendo todos os interesses dessa criança. Gente, nós chegamos ao final do nosso podcast, mas eu queria agradecer a presença de vocês e queria pedir para vocês deixarem uma mensagem para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Doutora Rosana? Eu mando uma mensagem para todas as mulheres que passam por tanto sufoco, tanta dificuldade para criar seus filhos, né? E são sempre responsabilizadas, muitas vezes sem o pai dessa criança, porque a mulher não faz um filho sozinha, né? Então, esse reconhecimento desse direito de entrega é um primeiro passo para um mínimo de igualdade no exercício da paternidade e da maternidade. Muito bem, doutora Liz. Eu queria agradecer o trabalho conjunto que foi feito. É uma honra participar da Promotoria da Infância e Juventude, um lugar onde nós todas e todos somos muito bem acolhidos e que é um aprendizado constante. Eu não posso nem calcular o tanto que eu já aprendi ali e queria parabenizar também a Secretaria de Saúde, por meio da Priscila Nolasco e de toda a equipe que nos ajudou a chegar nesse trabalho, que é um trabalho construído a muitas mãos, mas sem a saúde seria impossível. Então, só tenho a agradecer esse aprendizado e que venham outros trabalhos que possamos também garantir direitos, aprender com os nossos parceiros da rede e fortalecer o Ministério Público e a sociedade, né, que espera que a gente atue pela defesa desses direitos individuais indisponíveis dessas crianças e adolescentes e os direitos humanos das mulheres também. Então, só agradecer. Com certeza. Priscila? Bom, queria dizer que esse belo trabalho, eu penso nele não como um ponto de chegada, né, mas como um ponto de partida. Isso. Porque agora a gente precisa também continuar trabalhando, né, para que a gente tenha profissionais que sejam multiplicadores desse conteúdo também, continuar reforçando o trabalho em rede e agradecer demais, acho que a parceria, né, é isso, a demanda surgiu na rede, a resposta ela também vem da rede, isso é tão rico, isso é tão bonito, né, e a gente se sente fortalecido, porque às vezes fora disso, a gente se sente às vezes mais sozinho, né? Então, eu queria agradecer a doutora Rosana, a doutora Liz, a toda a equipe da promotoria que esteve sempre tão à frente e tão parceira nesse processo. Então, ao longo desse percurso, a gente vem, né, aprimorando isso e fortalecendo esse trabalho em rede, essa parceria. Então, quero agradecer demais.
Obrigada, gente. Bom, e hoje nós aprendemos então que a entrega voluntária é uma ação legal que expressa em grande parte das vezes um ato de cuidado e de proteção ao bebê. E além disso, é um direito da pessoa gestante garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E é isso, pessoal, vocês encontram esse belo trabalho, como elas falaram, que são as cartilhas, você encontra no site do MPDFT, digitalizada também, tá? Então vai lá, mpdft.mp.br. E é isso, os episódios do podcast o MP que a gente conta, você encontra no Spotify, no Google Podcast e no nosso canal do YouTube. É isso, pessoal, aproveita para curtir e compartilhar todos os nossos conteúdos. Até o próximo programa, tchau, tchau! O MP que a gente conta e você pode contar.